Oi, gente, boa noite. Eu queria falar novamente para vocês sobre meu processo de criação. Mas agora eu quero falar sobre desapego. Desapego no processo de criação. Como um livro demora para ser feito, então você acaba se apegando a ele, à história, aos personagens. E como dá muito trabalho, te custa tempo, e como o meu trabalho também é muito intuitivo, muito emocional, então, como eu sempre digo, é um trabalho que me dói e que eu escrevo muitas vezes chorando, às vezes sorrindo, rindo e passo por todas aquelas emoções que os personagens passam, eu passo junto com eles. Então, vem esse sentimento de apego muito forte. Há um sentimento bom, que é o de proteção, que é o não posso contar para ninguém enquanto estou escrevendo, porque isso pode me cortar a intuição, me cortar o fio da meada, sabe? Esse sentimento de proteção é bom, porque é o que me garante continuar a história e chegar até o final. Então, protejo a história para que não haja interferências. Claro que há interferências da minha vida pessoal, dos meus sentimentos, dos altos e baixos que estou passando enquanto estou escrevendo a história. Só que ninguém sabe, e nisso de ninguém saber é o que garante a continuação da história. Mas depois comecei a perceber que há um outro sentimento, que é o sentimento de apego ao livro, à obra em si, que esse sentimento é ruim. Então, passei por um processo de largar isso para trás, porque isso ia me fazer desistir de ser escritora, de continuar escrevendo, de continuar produzindo, entendeu? Porque se você se liga a uma condição, então seu trabalho passa a ser condicional, e se faltar qualquer daquelas condições a que você se propôs, a que você exigiu, entendeu? Para que você faça um trabalho, ele fica muito frágil. Por qualquer coisinha você vai parar de produzir, você vai parar de escrever. Ou seja, o que for que você colocou como missão na sua vida e entendeu? Você vai se tornar uma pessoa muito caprichosa e muito frágil ao mesmo tempo, às intempéries da vida. Então, quando o livro terminava, era como se eu abraçasse ele e falasse: é meu, é da Melissa, Melissa Mecenas Oshiro, é dela. Não, eu não vou mostrar para ninguém, porque eu quero publicar e eu quero ter retorno material, quero ganhar dinheiro com isso, eu quero me sustentar com isso, eu quero vender muito. E é isso, eu preciso desse retorno material, físico, entendeu? Que me compense o tempo que eu passei escrevendo e, claro, ele é meu filho, esse livro é um filho meu. Eu gerei ele, eu dei vida a ele e eu mereço isso. Então, gera um apego muito grande. E é ruim esse apego. É ruim porque ele não vindo, você começa a se frustrar, se frustrar. E daí os trabalhos que estão começando ou continuando ouvindo na sua mente para você começar as intuições, aí você começa a pensar, mas por que eu vou continuar escrevendo, fazendo, produzindo, se nem o que está pronto eu estou conseguindo divulgar até ao alcance das pessoas ou não consigo uma editora para publicar? Então o apego, que parecia algo bom, começa a gerar insegurança, desânimo, falta de fé, tristeza, desistência, pessimismo. Então, uma das últimas fases que eu passei do processo de criação foi isso, o desapego. É isso que eu quero falar hoje para vocês. E eu tenho certeza que muita gente, muito artista, desistiu de continuar criando por causa do apego. Porque esperou um retorno e não veio. Então desistiu. Entendeu? Então você tem que se desapegar.
O retorno material não significa que a obra é boa. Uma obra ruim pode ter muito retorno material, entendeu? Além do mais, se você acredita que você nasceu para isso, é isso que você tem que fazer. É isso que te faz feliz, que te sustenta a vida. E como no meu caso, resumidamente eu vou dizer, aos 11 anos eu descobri o meu dom, só que eu não acreditava nele. Então aí aconteceu o quê? A descrença. Em segundo caso, aos meus mais ou menos uns 27, 28 anos, eu retomei a escrever e aí já o meu dom me serviu como cura, porque eu estava doente, eu estava com síndrome do pânico e ele me serviu como um remédio natural, entendeu? Porque quando você se reencontra, quando você descobre a sua identidade, a sua missão, aí tudo começa a fazer sentido. Então, toda vez que você se sentir sem motivo nenhum para viver, triste com o mundo, com as pessoas ou com as coisas que não dão certo, que tá tudo muito difícil, enfim, você vai olhar para sua missão e isso vai te dar um significado, um valor, algo único, porque você é insubstituível por causa da sua missão. Só você pode fazer isso. Daí veio a parte da crença. Eu acreditava no meu dom, eu realmente nasci para isso. Mas daí veio a outra fase, que é a fase disso, do retorno material, entendeu? Do desapego, porque não veio o retorno material, então eu decidi continuar escrevendo. Mas mesmo assim eu ainda estava pegada, porque eu não queria mostrar para ninguém, porque eu estava esperando o momento ideal em que eu achasse uma editora para publicar. Foi então que eu me desapeguei. E apesar dos livros estarem registrados no meu nome, tá, seguros, né, na Biblioteca Nacional, eu resolvi fazer colocar as poesias no meu canal, né, com a minha própria voz, e os contos também. E eu vou continuar fazendo isso, porque eu decidi que eu quero que as pessoas tenham alcance a isso. Só que eu também teve outro desapego, que é, não importa quantas visualizações haja, quantas pessoas vejam, o importante é que tá ali, entendeu? Disponível para quem quiser ver, para quem quiser ouvir. E nossa, esse desapego é muito bom. Eu fiz agora por último uma história que é do Alfaiate Perfeccionista, que fala um pouco sobre essa minha ideia de como eu gostaria que as minhas obras tivessem alcance para todos os tipos de pessoas. E na história aparece uma velhinha maltrapilha, sem dinheiro, descalça, triste, sofrida. Então agora eu faço uma comparação com o meu desejo, que, claro, todo mundo sonha que o seu trabalho seja tão maravilhoso, tão conhecido do mundo inteiro, das pessoas mais importantes do mundo, entendeu? Só que eu ficaria muito triste se eu tivesse um trabalho tão bom, que aquele mendigo que tá passando ali na rua agora, descalço, descrente de tudo já, porque eu não sei o que ele passou na vida dele. Aquela criancinha do bairro, com o estômago vazio, abusada pelo pai, sofrendo violência física da mãe. Aquele trabalhador assalariado que mal consegue pagar o aluguel, que está com as contas atrasadas. Eu ficaria muito triste se eu tivesse um trabalho tão bom, que essas pessoas não pudessem comprar, não pudessem entrar numa livraria com dignidade, sabe? Pegassem o meu livro, passassem no caixa, pagassem e fossem embora, sem que isso tirasse da boca deles, da boca dos filhos deles. É sobre isso que eu falo. Sobre esse tipo de desapego.
de ter uma obra tão boa, mas tão boa, que não sirva para estrelas de cinema, artistas de TV, apresentadores, grandes empresários. Não, uma obra tão boa, tão boa. Não, eles podem comprar tudo, não é isso. Uma obra tão boa, que as pessoas que mais precisam têm acesso a isso. E eu acho que se todo mundo pensasse assim, o mundo seria bem melhor. Imagina que tem um médico que ele, nossa, especialista, e ele é tão bom, que as pessoas mais pobrezinhas é que têm acesso a ele. E imagina um psicólogo, nossa, que sabe lidar tão bem com os sentimentos das pessoas e curar pessoas emocionalmente, que atenda as pessoas mais pobres, as mais carentes, as que têm mais falta de tudo, falta material, falta emocional. Então eu acho que a pessoa que encontrou a sua missão, ela não tem um trabalho tão bom que tá lá na revista. E poucas pessoas têm acesso a isso, porque é tão caro, tão caro, tão caro. Não. A pessoa que encontrou sua missão, sabe, que tem uma boa obra, ela tem um trabalho tão bom, que as pessoas que mais precisam dele é que têm acesso a ele. Então é sobre esse desapego que eu quero falar hoje. Porque eu me sentiria muito mal. Eu prefiro até que ninguém veja, ninguém leia os livros, do que se eu tivesse um livro tão bom que só quem tivesse dinheiro é que teria acesso a ele. Porque eu não tenho dinheiro. Porque eu passo muita dificuldade. Mas eu não quero ser continuadora disso. Então, o desapego, ele faz bem, tanto para o processo de criação, quanto para as pessoas que um dia terão acesso a ele, que infelizmente no mundo artístico não é assim. A gente sabe que os artistas, eles não têm o retorno material, e infelizmente depois quem ganha dinheiro com isso são as pessoas do mercado, entendeu? Do mercado artístico, que fazem as vendas, os leilões, etc. Mas enfim, o desapego é uma ideia muito legal. Bom, é isso. É só para falar um pouco para vocês sobre o sentimento do apego e do desapego. É algo que não acontece do dia para a noite, mas, enfim, é libertador. Um beijo, até a próxima.